Nós, na cidade do Porto, temos uma concentração de alojamento local que, dependendo do rácio que utilizamos, varia entre 3,3% na cidade como um todo e 4,8%, sendo que, do ponto de vista de cidade, temos o Centro Histórico e Bonfim com níveis acima da média da cidade e as outras freguesias claramente com níveis bastante abaixo da média e alguns, como Ramalde, por exemplo, e Campanhã, com níveis praticamente inexpressivos do ponto de vista do alojamento local. Este dado é importante porquê? Porque nós, por exemplo, ao contrário de Lisboa, que criou zonas de contenção e trabalhou com dados de 2011, e, portanto, dados bastante cristalizados, com base no censo de 2011, e, portanto, Lisboa condicionou uma realidade em 2018 com base em dados de 2011, o que de todo, enfim, tem problemas evidentes. Nós procuramos fazer este estudo e procuramos tomar decisões com base em informação mais próxima possível do que é a situação hoje do ponto de vista da cidade. A união de freguesias de Setefeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória é claramente, e isto é evidente, onde parece que temos situações de maior concentração de alojamento local. E por isso o que se fez foi desagregar o centro histórico nas suas freguesias, digamos, nativas, e quando nós desagregamos nas suas freguesias nativas, por exemplo, quando olhamos para Vitória, temos um nível de pressão que já vai no limite inferior em 20%, 19,6%, e se utilizarmos o rácio 2, já chegamos aos 30,7% do ponto de vista de pressão corrente do ponto de vista. Portanto, o que isto indicia, se olharem para as outras freguesias, a situação, por exemplo, mesmo Miragaia, tem um nível de concentração muito abaixo, ou seja, está no centro histórico, mas estamos a falar do nível de concentração que vai entre 10,2 e 12,7, portanto, que é basicamente um terço do que aquilo que se verifica em Vitória, por exemplo. Portanto, temos mesmo no centro histórico uma situação heterogénea do ponto de vista daquilo que é a pressão decorrente do ponto de vista de alojamento local. Tudo o que está a verde são chamadas zonas livres, zonas com pressão corrente inferior a 25%. Temos depois as zonas amarelas com uma pressão corrente entre 25% e 37,5%. Depois temos uma cor laranja, que serão as zonas de 37,5% a 50%, e depois a zona vermelha com uma pressão corrente acima de 50%. O AL, que é sobretudo no centro histórico, é feito em 81% dos casos em habitações que estavam vagas ou devolutas. Ou seja, o AL é claramente o vetor fundamental do ponto de vista da reabilitação do património e do ponto de vista da cidade do Porto. Este nosso regulamento, quando fala, no fundo, em limitar a prédios que estão devolutos, comprovadamente devolutos, o objeto de reabilitação, é exatamente no sentido de evitar essa pressão. Porque essa é que é a pressão perigosa. Ou seja, o alojamento local parece-nos ser muito importante para a cidade por várias razões. Em primeiro lugar, por causa daquilo que tem feito pela reabilitação. Tem permitido, de facto, um acelerador na reabilitação. Isso é o aspecto positivo. Temos que nos lembrar, e o Sr. Vereador lembra-se, há 6 anos atrás, 70% dos prédios no centro histórico estavam em mau estado ou em ruínas. Há um segundo aspecto positivo, claro, que é aquilo que permitiu uma receita importante para muitas famílias. Estamos a falar, por exemplo, na hospedagem. Onde é que o alojamento local tem que ser contido? É exatamente quando, subitamente, numa determinada zona, o negócio se torna de tal maneira atraente que pode contribuir para a substituição de residência fixa de uma parte da população por alojamento local. E é por isso que nós estamos a propor esta medida de contenção, criar aqui, de alguma maneira, um travão àquilo que é o aspecto negativo de uma atividade que, no restante, é positiva. Não podemos ignorar esta situação e, sobretudo, desde a publicação do Decreto-Lei o ano passado, que permitia a intervenção da Câmara nesta área, a Lei 62/2018, de 22 de agosto, que entrou em vigor 60 dias depois,
que alterou a legislação existente sobre alojamento local, que a Câmara podia e devia ter intervido para evitar situações tão dramáticas como aquelas que aqui vivemos nesta zona. Eu julgaria, e obviamente que o Partido Socialista o que irá fazer é apresentar, não acho que seja o lugar devido, deveria ter sido feito anteriormente, mas vamos fazê-lo em sede de audiência pública, um conjunto de recomendações, um conjunto de sugestões a serem ponderadas e, de facto, uma delas será seguramente esta de deixarmos claro que não há regulação do alojamento local sem olharmos em concomitância para o conjunto das políticas municipais. Isto é, fatiar, digamos, esta área, não articular, como nós entendíamos, tão devidamente com a questão da política municipal de habitação e até do ponto de vista do urbanismo, entristece, desculparão o termo, entristece um pouco o regulamento. Deixa-o, digamos, muito isolado do ponto de vista da sua articulação com outras áreas. E nós gostaríamos de ver isso aqui plasmado. É óbvio que o alojamento local é benéfico para a cidade e teve um impacto muito grande, como ouvimos o Sr. Vereador dizer, na recuperação de muito edificado e degradado da cidade. E eu acho que é perfeitamente legítimo que um pequeno investidor, a classe média do Porto, que usa as suas poupanças para fazer um investimento, a comprar um ou dois apartamentos no alojamento local do Porto, e daí tem alguma rentabilidade até engraçada, não é? Como todos nós sabemos, ou que umas pessoas que herdam um imóvel no Porto e decidem recuperá-lo com este fim para ter ali uma receita de um bem que herdaram dos seus pais ou dos familiares seus, acho que é perfeitamente legítimo que assim se faça, que esse negócio exista sem qualquer tipo de condicionante, a não ser aquelas que o regulamento prevê. Agora, o que eu não acho que seja legítimo é haver aqui fundos de investimento e grandes investidores e grandes multinacionais a comprar alojamentos locais às pasadas, com mais de 100, 200 e 300 alojamentos locais, e isto sim tem um efeito de grande canibalização do mercado e prejudica seriamente a cidade. Berlim, como todos nós sabemos, limitou extremamente o número de alojamentos locais por entidade e pôs um limite máximo, são 5, 6, 7, 8 ou 9, e portanto, limitou isso. Ou seja, eu acho que é uma medida deste género que falta neste regulamento. O legislador, olhando para a realidade do alojamento local nas cidades, a Lisboa e Porto principalmente, mas há outras cidades que também começam a ter este fenómeno de alojamento local, determinou, e a meu ver bem, que nenhum operador pode ter mais do que 7 habitações. Na medida em que a lei já o definiu, não faz sentido um regulamento estar a dizer coisas que estão claras na lei.